Olá! A busca de soluções para problemas de relacionamentos profissionais e familiares leva cada vez mais pessoas aos consultórios de psicólogos, que adotam agora terapias diferentes. Uma delas tem um nome interessante: constelação transgeracional. O significado e as aplicações desta nova técnica a gente confere hoje com Odegine Graça, psicóloga, escritora e especialista em psicoterapias. Tudo bem, Odegine? Tudo bem, minha linda. Tudo jóia. O nome é um pouco complicado, né? Mas e aí, para começar, então, como funciona essa terapia da constelação? A constelação. A constelação ela é uma técnica pouco conhecida ainda aqui no Brasil, embora ela já exista há mais de 20 anos, né? A constelação familiar do Bert Hellinger há bem mais de 20 anos, mas a constelação transgeracional ela já é praticada por um húngaro americano chamado Božidar Meyer. Nossa, que nome difícil. Ele já falava dos mitos familiares e do transgeracional dentro da vida da pessoa há quase 80 anos atrás já. E por que tem esse nome, constelação? A constelação, ela tem o nome porque ela vem mesmo das estrelas, de constelação das estrelas, porque as estrelas, elas têm uma ordem, né? Elas são um sistema e elas têm uma ordem. E essa ordem é a mesma que pode ser lida dentro do nosso sistema familiar. E uma das coisas que a gente pega muito dentro da transgeracional, né, da constelação transgeracional, é assim, uma estrela, ela pode ter morrido há muitos milhares de anos, né? Mas o brilho dela continua. Continua sobre né? a Terra, né? Continua sobre a Terra. É a mesma coisa os nossos antepassados, os nossos familiares que já foram. Mesmo eles já tendo ido há milhares de anos, ainda assim a influência deles continua nos nossos genes, continua na nossa vida. Né? Você vê, né? Não é tão complicado quanto a gente pensa. E para facilitar, antes de entrarmos em mais detalhes, vamos conferir uma entrevista que a nossa produtora Daniele Ortiz gravou com uma paciente que passou pela terapia da constelação. Ao longo do programa, a gente também confere a opinião dela sobre o assunto e o que mudou em seu dia a dia. É a Roberta. Vamos lá? Roberto, o que é a constelação? Bom, a constelação familiar ou a constelação transgeracional ou organizacional é uma terapia que traz assim a solução para o problema em várias áreas da nossa vida. São problemas pontuais? Pontuais, são problemas reais que acontecem hoje na minha vida, né? Então, na constelação eu não necessariamente trabalho questões que aconteceram no passado e que hoje não me afetam, ou questões que podem vir a acontecer. Não, eu pego problemas reais que eu tenho no meu momento presente e busco, né, na perspectiva da constelação, ela busca a solução nas gerações passadas, nos ancestrais, nos registros que são passados de geração em geração. Ai, ai, ai. E aí, Odegine? Que registros são esses, afinal, que ficam presentes aí na nossa personalidade? Olha, tem um biólogo, ele estuda campos morfogenéticos. Ou seja, o que é isso? O nome dele é Hubert. Ele estuda isso em pássaros. Campos morfogenéticos é uma espécie de campo que passa informações de geração para geração. Então, é uma geração, tipo, 1000 anos depois. Ele vai ter exatamente as mesmas informações de pássaros que viveram 1000 anos antes. Nossa, tudo isso. E é como se eles tivessem vivido com esses pássaros. Tá ali, no corpo, na mesma forma de voar, muitas coisas que lá o antepassado do pássaro fazia é passado através desse campo, como se estivesse aqui agora, essa informação bem fresquinha. Isso também acontece na nossa família, isso acontece com a gente. Um exemplo prático disso é lá o teu sexta geração, né? Sétima geração, que é até onde a transgeracional vai. Eu tenho influências desses antepassados? Direta. Então essa informação dentro desse campo chamado morfogenético vai passando de geração para geração. E daí de repente cai para você mostrar aquela história. O que seria? Vamos supor lá que a sua
Nossa, da avó lá, que longe. foi embora, né? Ela teve um processo de aborto, Certo. tá? Ela teve um aborto provocado, né? E naquela época ela era obrigada a ter os filhos, né? Certo. E vamos supor além disso, vamos supor que a sua tataravó ela foi obrigada a casar com seu tataravô, mas ela era apaixonada pelo capataz da fazenda. Ou seja, supondo. aquela história se repete hoje? Olha, o que que acontece? A história ela vem passada de geração para geração para geração para geração e ela vai sendo mostrada até o momento que alguém realmente pare e olhe para aquela história. E mude de repente. E mude o de futuro. repente. Por exemplo, ela pode parar em você, como é um dos casos que eu tratei, de uma moça que ela não conseguia engravidar. De jeito nenhum, né? Que até aqueles vozinhos lá. Então ela veio para mim, a filha primeiro, veio para mim e não conseguia engravidar. Uma moça linda, super saudável, com um marido lindo, super saudável. Não tinha nada que impedisse a gravidez. E ela não conseguia engravidar nem fertilizando. Mas isso é uma coisa bem complexa. Como que o terapeuta consegue conduzir pela constelação que a pessoa mude isso, então? Tá, assim, Nesse caso é uma específico. reorganização do sistema. No caso dela, a gente foi vendo a história aparecendo ali no campo, né? Que são os movimentos corporais da pessoa que vão mostrando para você o significado daquela história. É como se você aprendesse a ler uma determinada língua, né? Com símbolos, e você abrisse um livro e você conseguisse ler. E uma pessoa que não aprendeu a ler, não sabe ler aquilo. Certo. Então, o que o terapeuta faz? Ele lê o corpo da pessoa, ele lê o movimento da pessoa. E daí ele vai mostrando, esse movimento, esse corpo, esse gesto, vai mostrando o que está escondido, o que não foi revelado ainda. E daí a gente vai montando com representantes, que são pessoas físicas, a gente vai Essa montando a história. E a pessoa né? acaba enxergando essa história sobre uma nova ótica. É. Vamos dar uma olhadinha no que a Roberta também passou durante a constelação. Vamos ver o que aconteceu com ela. Tão complexo quanto parece, ou na prática ele se torna um pouco mais fácil de entender? Olha, a constelação é muito simples, é bem simples. Ela não é nada complicada. Porque a gente pensa, é um assunto tão, não sei se é místico, dá pra usar essa palavra, mas é um assunto diferente, assim, que as pessoas não estão, é um tipo de terapia mesmo. Isso. E você é terapeuta. Sim, Você utiliza a constelação, alguma filosofia, alguma coisa dentro do seu trabalho? sim. Então, a constelação, ela mudou a minha visão dentro das terapias, porque eu aplico outras terapias, né? Eu trabalho com Reiki e várias outras técnicas. E a perspectiva que a constelação me trouxe mudou muito a minha visão, né? Então, hoje, tudo que eu aprendo com a constelação, eu aplico no consultório, mas não necessariamente a constelação acontece no consultório individual, né? Ela é uma terapia que acontece num grupo. Isso. Então, Degine, como são formados estes grupos? Pelo jeito, então, não é uma terapia que você faz individual, né? Ela pode ser feita individualmente Pode também. também. Tem algumas técnicas que você aplica, como a constelação com bonecos, que você pode fazer individual. Também tem algumas maneiras de você fazer riscos e Mas fazer se a não, pessoa... quem faz parte desse grupo que participa da terapia? Aí, a constelação em grupo, eu, por exemplo, eu faço somente constelação com 12 pessoas, que eu chamo de grupo de 12. E participa qualquer um que quiser, né? Você tem um problema específico, você tem uma vontade, uma dificuldade, qualquer coisa, um problema pontual, como disse a Roberta, que você queira resolver, você vem para a constelação e pede para participar do grupo. Melhoria nas relações interpessoais, no trabalho, em casa, tudo isso se manifesta depois da constelação. Né? São problemas de vida, dificuldades de vida. E a constelação, o que ela faz? Ela se foca na solução dessas dificuldades. Então, é arrumado o sistema, é conversado com o sistema, é mostrado uma imagem que te leva rumo a uma solução. Ah, isso é legal. E isso influi não só na sua vida, como na vida de todos os seus familiares também, estejam perto ou longe. Olha só, gente, está parecendo até mágica, mas daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo, para explicar isso direito, né, Degine, que acho que em casa o pessoal está bem curioso, até para saber como continua e como se encerra, então, essa terapia. A gente volta já já.